campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Casa Espírita Francisco Xavier. Neste encontro, como de costume em muitos vídeos da nossa casa, abordaremos um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas de Allan Kardec. Comentaremos sobre esse trecho e depois faremos as preces e radiações. Que possamos estar conectados com a alma leve e, se não estiver leve, que estejamos abertos para que a espiritualidade possa estar conosco, nos intuindo e nos auxiliando nas questões que, porventura, estejam impactando nos nossos sentimentos, na nossa vida, no nosso dia a dia, com amigos, familiares, enfim. Então vamos ver o que nos cai ao acaso hoje. E nos caiu beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um feliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque seu inimigo da religião é o meio de fazer com que a ame. Repelindo-o, faria que ele a odiasse. Um tema bem complexo para os dias atuais. O quão complicado é ser útil, ser cristão na essência da palavra, para quem quer que seja. Todos nós, invariavelmente, nas nossas vidas, em diversas situações, acabamos auxiliando quem está mais próximo, quem temos afinidade, e naturalmente aqueles que, pela nossa infância da maturidade espiritual, a gente rechaça, a gente não dá valor, a gente tem aqueles sentimentos de mágoas, ressentimentos, algo que complica por demais alguma atuação, a gente acaba deixando para o final da fila. E nesse conceito de amar os nossos inimigos, não necessariamente que há um belo divisor de águas nessa questão. O amor ao inimigo, o respeito, o entender como esse ser funciona, não nos tira a capacidade intelectual de separar as coisas. Eu não devo buscar a vingança. Cristo nos ensinou isso. A transmutação desses sentimentos. A busca para nos tornar, para buscarmos ser o homem de bem. Só que dentro das nossas revoluções íntimas, esse tema é um dos mais complexos, porque trabalha aspectos extremamente críticos
como ego, vaidade, orgulho. E, naturalmente, como o texto sugere, acabamos por naturalmente trabalharmos o nosso melhor para quem nós amamos, para quem nós temos afinidade. E aquela pessoa com um semblante carrancudo, uma pessoa mal vestida, ou com um semblante que acaba não nos atraindo, ou que a gente não tem afinidade, nós naturalmente viramos o nosso rosto, fingimos que não vemos. Aquela situação dos invisíveis da sociedade, sejam nas sinaleiras, sejam nas ruas, sejam em quaisquer lugares que os encontremos. Damos o nosso jeito de virar a face, de darmos desculpas para nós mesmos, aquele conceito interno que justifica um ato de indiferença. E sequer fazemos uma prece para aquele ser que está com dificuldades. Mas a gente não consegue, no mínimo, por mais que não possamos ajudar fisicamente, mas até mesmo esquecemos de fazer uma prece, de fazer um desejo por essa pessoa, para que a espiritualidade ajude. A gente segue a nossa vida num ritmo frenético e não conseguimos fazer o básico. E quanto mais tomamos consciência disso, eu diria que maior é o fardo. E digo por mim mesmo, quanto mais se lê, quanto mais se frequenta a casa, quanto mais se está num ambiente de boas vibrações, é quando saímos da casa, é quando colocamos os pés para fora do território espiritual, onde ali todos estão com uma mentalidade muito apropriada para fazer o bem. Só que a hora da verdade é quando saímos nos nossos carros, a pé, de ônibus, não importa de qual casa, de qual templo, de qual igreja, não importa a estrutura física, seja a religião que for. O que importa é o que tu leva, o que a gente leva nos corações. O que nós temos para que na hora que a intuição, aquela condição que tínhamos na época das cavernas, dentro da neurociência atualmente, as questões do nosso cérebro reptiliano, aquelas situações de ataque e fuga, os momentos, as circunstâncias, as palavras que nos testam. E nos testam de uma forma indireta, porque numa situação normal, ninguém sai de casa todo dia pensando: vou atacar fulano, ciclano. Claro que existe um percentualzinho que, sim, já nos deparamos com pessoas que têm, mas vamos colocar isso num percentual muito ínfimo. Vamos crer que a maioria das vezes, na maioria das situações, quando alguém fala de uma forma que mexe conosco, quando alguém age de uma forma que mexe conosco, essa pessoa fez de uma forma que traduz o seu jeito de ser e o seu momento de evolução e de maturidade, e cabe a nós interpretar. Só que as coisas se dão de uma forma muito rápida. E nesse sentimento de
estou sendo atacado, preciso ter uma reação. Essa reação, quanto mais estivermos preparados para lidar com os nossos inimigos, e nesse caso, os inimigos internos, aqueles que sugerem para que sejamos, não digo violentos, mas que sejamos defensivos. Essa é a palavra mais adequada. Defensivos e tenhamos a necessidade de dar uma resposta. Quando nos damos conta de que o famoso contar até 10, ou, como diz nas obras básicas, tomar um gole d'água e segurar alguns segundos na boca como um remédio espiritual, o tempo de refletir para que não tenhamos uma reação que possamos nos arrepender. E geralmente nos arrependemos, porque é uma reação de afronta, é uma reação que mistura justamente esse caldeirão da pouca evolução que temos. Vem à tona a necessidade de vencer. Isso a gente vê muito claro nas nossas discussões, sejam elas no ambiente virtual, sejam elas numa roda de conversa. Precisamos vencer a discussão. Precisamos estar do lado A ou do lado B, a tal da polarização. E esquecemos que, naturalmente, sejam aqueles de um lado ou de outro, são espíritos reencarnados em evolução. E quanto mais percebermos que todos temos coisas a ensinar, a aprender, a complementariedade. E nessa lógica da complementariedade, mesmo nas nossas famílias, é complexo. Temos afinidades com um familiar, temos um maior distanciamento com o outro. Nesse primeiro núcleo, nessa primeira etapa da sociedade, da coletividade, do planeta, é a oportunidade que nós temos para treinarmos mais o fazer o bem. Fazer o bem para quem nós gostamos é fácil. Auxiliar um desconhecido, auxiliar um familiar, um vizinho, um transeunte, que nós não tenhamos qualquer tipo de vínculo, eu diria que é aí que está o grande salto, ou um dos pequenos de muitos saltos para a gente evoluir, para olhar o outro de uma forma transparente, sem se preocupar tanto com as circunstâncias que o envolvem, do aspecto material, do aspecto da intelectualidade. Porque do que adianta um grande intelecto se ele não é posto em prol da humanidade? E quando eu falo da humanidade, ela começa por aquele que está do nosso lado. E ele não precisa ser necessariamente bonito, simpático, alegre, vibrante, para que esse tenha a nossa atenção. Aquele ser com as maiores dificuldades que muitas vezes os aspectos os mais diversos, sejam morais, físicos, estéticos, nos fazem com que o primeiro instinto seja o de desistência, o de distanciamento. Talvez ali esteja uma oportunidade
para nos experimentarmos, porque o hábito de fazer o bem, ele começa de uma forma lenta, mas se persistirmos no bem, a cada circunstância, a cada eco que chega até nós, vai nos mostrar o caminho correto. E se nós estivermos no caminho correto, mesmo que o outro não compreenda, porque teremos essas situações, do outro não compreender a nossa atitude, de talvez nós usarmos palavras que não façam sentido naquele momento para aquela pessoa que queremos ajudar. E nessas situações fica o convite para a gente trabalhar justamente a única coisa que podemos trabalhar, nós mesmos. Que poder nós temos para mudar o outro? É evidente que na juventude achamos que mudaremos o mundo, mudaremos as pessoas, mudaremos nossa esposa, nosso marido, nosso chefe, nosso colega, com as nossas artimanhas, a nossa inteligência, a nossa beleza, nosso intelecto. Mas com o passar do tempo, a maturidade, as vezes que falhamos, que fracassamos, vai nos mostrando que o nosso poder está justamente de trabalharmos a nossa caminhada, a nossa evolução interna. Porque desta vida, de outras vidas para o futuro, é uma trilha. E é justamente uma trilha que ela terá naturalmente dilemas. Vou para a direita, vou para a esquerda. Quando eu me encontrar numa situação em que eu preciso decidir para que lado eu vou, o livre-arbítrio, o momento de evolução interna, vai nos colocar num patamar de coisas positivas ou não, a partir das nossas escolhas. Diante disso, fica o convite para que possamos refletir melhor no nosso dia a dia, que possamos preparar o nosso coração para aqueles momentos onde o instinto falará. E quanto mais preparados para darmos esse afeto, essa caridade, essa misericórdia, esse suporte, mais automático vai ser. Por que temos que trabalhar a reação sempre numa situação de defesa? Que possamos estar aptos e atentos ao que acontece ao nosso redor e dizer a palavra certa, olhar nos olhos dos próximos, de todos que estão ao nosso redor, e naturalmente fazer o nosso melhor, sem culpa, o nosso melhor. Se é muito, se é pouco, o nosso nível de comparação, a nossa régua é conosco mesmo. À medida que deixarmos de pensar nos baluartes do Espiritismo, nos grandes personagens, foram grandes, são grandes devido à sua trajetória. À medida que cada um de nós evoluirmos dentro da nossa capacidade, da nossa velocidade, isso vai nos trazer paz, serenidade. E é dentro dessa serenidade, dessa harmonia, que encerramos esta parte agradecendo por estas palavras que em alguns momentos podem ter feito sentido, pode não ter feito sentido para você,
em algumas situações talvez poderiam ter sido melhor colocadas, mas quando são de coração, quando são de improviso, alguns equívocos podem acontecer. E eu peço desculpas e, naturalmente, o carinho de todos para compreender que deste lado tem um irmão em evolução, no meu tempo, respeitando o tempo de cada um. Diante disso, convidamos a todos a nos acompanhar nas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site